onde o nosso tema é mudança de direção. Mudança de direção, esse é o tema de hoje. Hoje, começando num novo horário para ajudar as pessoas que ainda têm dificuldade de acordar muito cedo. Vamos testar esse horário aqui das 7. Algumas pessoas me comentaram que estavam com dificuldades e tá tudo bem, não tem problema. O mais importante é a gente estar aqui juntos, né? E eu poder falar um pouquinho com vocês sobre temas que me ajudam no meu dia a dia, a manter a constância, a fazer o que precisa ser feito. Então eu tô trazendo aqui para vocês conteúdos que vai também ajudar no seu dia a dia. Muito bom dia, vamos chegando. Eu já levantei, já tomei o meu shot, quem tá me acompanhando aí, já fiz a minha alimentação ali rápida, né, no como de manhã, já tomei ali o meu shot, fui treinar, treinei e aqui estou, já pronta para segunda-feira, pronta para começar, pronta para fazer o que precisa ser feito. E agora já com o meu cafezinho, né, então hoje vai ser diferente, já com café na mão, porque eu já fiz toda a parte inicial ali do meu dia. Hoje eu quero trazer para vocês esse tema, né, mudança de direção. Às vezes a gente precisa, né, tomar algumas decisões nas nossas vidas e nem sempre as decisões tomadas são as melhores e acabamos tendo que mudar algumas direções. E para começar esse dia, eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, agradecer por você estar aqui comigo nessa manhã, nessa segunda-feira, mais um dia, mais uma semana se iniciando. Graças a Deus estamos aqui com saúde, com muita vontade de fazer o que precisa ser feito, com muita vontade de viver essa vida. E hoje eu quero trazer uma palavra que está em Lucas 15 e não somente um versículo, eu quero te incentivar a ler todo esse capítulo, porque falou muito comigo. Ontem e hoje eu meditei nessa palavra, no capítulo 15 de Lucas. Se você tiver a oportunidade de ler todo o capítulo, é uma bênção, foi muito bom para mim. E eu quero compartilhar com vocês sobre essa mudança de direção que às vezes a gente precisa fazer. Então, em Lucas 15, eu vou falar brevemente sobre o 18, sobre o 20, sobre o 24, porque tem uma palavrinha nesses 3 versículos que falou muito comigo e eu queria muito que você tivesse essa percepção, que é a palavra voltar, né? Então, ali em 18, Lucas 15, 18, fala assim, vou retornar à casa de meu pai e dizer, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Vou retornar. E aí em 20 ele fala assim, então voltou à casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. Então voltou para a casa de seu pai. Novamente a palavra voltar. E aí lá no 24, ele fala assim, pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começamos a festejar. Esse filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e voltou para a casa do pai. E nós festejamos. Aqui fala sobre a parábola de um filho perdido, né? Não sei se vocês já leram esse capítulo. Fala sobre um filho que pediu ao pai que desse para ele a herança, que era de parte dele, para ele poder viver a vida. Porque ele achava que com o dinheiro nas mãos, ele ia conseguir fazer tudo aquilo que ele queria. E o pai assim o fez. O pai deu para ele o valor que ele queria, para que ele fosse fazer
aquilo que ele queria fazer, né? Viver a vida. Por que eu estou chamando atenção para a palavra voltar? Porque às vezes a gente toma algumas decisões, achamos que o fato de termos ali o dinheiro nas mãos vai nos fazer viver tudo que a gente precisa viver, mas sem muita sabedoria, sem muito entender o que estava acontecendo. Ele foi, mas em algum momento ele precisou voltar. Porque o dinheiro não foi suficiente para ele. E ele perdeu todo aquele dinheiro, sem ter ali nada nas mãos, precisou trabalhar cuidando de porcos. Ele foi humilhado ali, porque não teve sabedoria. Com aquele dinheiro que estava nas mãos, ele não teve sabedoria. Então, de nada serve você ter ali nas suas mãos tudo aquilo que, na teoria, você pediu, se você não souber lidar com aquilo. E aí vem essa palavra que mexeu muito comigo, que é a palavra voltar. Ele precisou voltar para a casa do Pai. E você? Quais decisões tomou? Que tipo de mudança precisou fazer? Que tipo de direção precisou tomar? E talvez nesse momento precisa novamente voltar. Como esse filho que estava ali perdido. Porque assim, muitas vezes a gente toma algumas decisões, né? Pensando que vai ser melhor. Vai lá, tem tudo aquilo que pediu nas mãos. E quando estamos diante daquele cenário todo, percebemos que não era bem aquilo que a gente queria. Eu costumo dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente deseja. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos sonhos. Pensar muito bem se é isso mesmo. Porque, como eu já disse para vocês, o impossível é possível. Então, quando a gente quer muito uma coisa, acaba acontecendo. Mas você mediu as consequências daquilo que você gostaria de ter? Como esse filho pródigo. O que ele queria? Ele queria a herança do pai. Porque ele achou que com aquele dinheiro estava livre para viver, para fazer o que desse na cabeça, né? Que ele achou que era só o fato de ter o dinheiro nas mãos ia fazer ele ter uma vida dos sonhos, a vida deslumbrante. E aí o pai o deu o dinheiro, a herança que ele queria, e ele foi viver a vida que ele tanto sonhou. E o que aconteceu? Com aquela liberdade nas mãos, com todo aquele dinheiro nas mãos, ele não sabia o que fazer. Gastou da pior maneira, fez da pior maneira a gestão daquele dinheiro e não conseguiu ter a alegria, a felicidade, o desejo que ele tanto queria, porque ele achou que era só ter o dinheiro nas mãos. Quantas vezes nós achamos que é só ter aquele emprego? Ah, se eu tiver aquilo ali, já está tudo solucionado. Quantas vezes nós falamos assim? Ah, mas se eu ganhasse 5.000 reais, minha vida estava solucionada. Correto? E aí você ganha os 5.000. Você tem esse dinheiro nas suas mãos. E o que acontece com a sua vida? Se você não tiver a sabedoria de administrar aquilo que você solicitou, se você não tiver a sabedoria de fazer as coisas da melhor maneira com aquilo que você solicitou, esse dinheiro pode não ser suficiente mais. E aí o 5 já não é mais suficiente. Você vai precisar de 7, você vai precisar de 8 e às vezes de 10. E assim vamos. Nunca satisfeitos com o que temos nas mãos. E nunca gratos com o que você tem ali,
você acaba solicitando algo sem pensar nas consequências desse pedido. E é isso que nos leva a precisar mudar de direção. O fato de irmos, de fazermos o que dá vontade, de sairmos das nossas casas, de mudar, de ir para outro lugar, de fazer outras coisas, de escolher outra profissão, porque nunca está bom como estou. Mas quando você está ali, diante daquela situação, com aquele dinheiro nas mãos, ou com aquele novo emprego que você tanto desejava nas mãos, bate o arrependimento. E aí você se vê naquele lugar, numa situação talvez pior do que a que estava, mesmo ganhando mais, mesmo estar onde você desejou, ainda assim a sua vida permanece como se tivesse sem direção, como se tivesse sem porquê. E é assim que nós vivemos as nossas vidas, sempre em busca do que está lá na frente, ou daquilo que está nas mãos do outro, ou sempre de olho no que o outro tem. E o que mais me preocupa com esse tipo de atitude é quando a gente se compara com o outro. E essa palavra serve para mim e para você, porque primeiro é em mim. Bate aqui em mim. Quantas vezes eu me pego me comparando com outras pessoas? Ah, mas se eu tivesse, nascido na família que ela nasceu, talvez eu tivesse a mesma oportunidade. E assim vamos. Mas já parou para pensar o que você tem agora? Será que a situação que você está vivendo agora foi uma escolha sua? Porque ninguém te obrigou a estar onde está. Como esse filho que solicitou dinheiro para poder ir. E ele foi. Mas estando ali, ele percebeu que não era bem assim. Porque ele já não sabia mais como fazer. E ele precisou ainda baixar o nível. Porque quando estava na casa do pai, quando estava ali com ele, ele tinha de tudo. Ele praticamente não precisava fazer nada. Tinha tudo em suas mãos. Mas ele queria mais. E precisou ir viver aquilo que ele queria para depois ter que voltar à casa do pai. E essa é uma lição para que nós possamos iniciar essa semana com essa palavra. Onde será que eu preciso voltar? Onde eu parei? Para onde eu busquei ir? Parei alguma coisa aqui e agora eu preciso voltar. E não tem nenhum problema voltar. Mas é preciso ter coragem para realizar essa volta. Porque às vezes você vai precisar passar por cima do seu orgulho. E dói fazer isso. Talvez você vai precisar pular muitos obstáculos que está aí te travando para essa volta. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua vida. Mas eu te digo que se tem algo travando você, se tem algo que lá atrás você deixou, que você paralisou, e que ainda hoje está aí, te travando de seguir, te travando de evoluir. Pensa bem o que isso está trazendo para você. E eu te encorajo a voltar. Eu te encorajo.
Porque isso vai trazer libertação para você. Isso vai trazer esse novo começo. Talvez a gente precisa, muitas vezes, retornar lá de onde a gente parou. Por mudar de direção e tomar uma decisão, às vezes errada e equivocada, a gente precisa retornar. Talvez é um curso que você parou no meio do caminho, talvez a atividade física que você deixou de fazer, talvez a alimentação, eu não sei. Talvez um perdão que você precisa realizar. Talvez você deixou para trás a sua vida e hoje você precisa retornar, voltar. Ai, mas será que vão me aceitar de volta? Um pai nunca fecha as portas para um filho. E foi isso que aconteceu. O meu filho estava morto e ele voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Quantas vezes nos encontramos perdidos, sem saber que direção tomar? E às vezes o que você está precisando é só de um abraço do seu pai, que pode estar na figura de uma mãe. Quando a gente fala pai, é a autoridade máxima. Porque às vezes é uma pessoa que você tem um laço forte, que você precisa voltar para falar: me perdoa, errei, pequei contra você, achei que estava indo para o caminho correto, mas quando cheguei lá, percebi que não era bem assim. E hoje eu estou aqui para te pedir perdão. E olha o que o pai faz. Começa a festejar a volta desse filho. Então não tenha medo de voltar se você precisar. Não tenha medo de fazer isso. Coragem. Porque às vezes esse pai, essa mãe, esse irmão que você abandonou, esse amigo que você deixou para trás, talvez eles estão só te esperando voltar, de braços abertos para te receber. Então a coragem que você precisa ter é somente de dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo, mudar de direção, sair desse lugar, mudar de direção, construir um novo caminho, voltar para o caminho, voltar para casa, voltar para o braço do Pai. Essa é a palavra que ficou forte para mim quando li todo esse capítulo 15. E ela se repete por 3 vezes. No versículo 18, no versículo 20, no versículo 24. E eu não poderia deixar de dizer isso para você nessa manhã. Voltar. Talvez recomeçar. Fazer de novo. Viver novamente. Nunca é tarde para voltar, para recomeçar, para mudar de direção. Não coloque limites, não coloque nenhum tipo de obstáculo no seu voltar. Seja ele qual for, nunca é tarde para que você tome a decisão de mudar de direção e voltar, retornar, recomeçar. Fazer de novo, quantas vezes forem necessárias. Combinado? Eu desejo que seja uma semana muito abençoada para você. Que você tome realmente a direção. Que você mude quantas vezes for necessário de direção para voltar ao caminho que o Pai escolheu para você. Que Ele está esperando você voltar. Que Deus abençoe a sua manhã, essa semana, que a gente possa ter novos recomeços, retornar para onde a gente se perdeu.
e que você se sinta abraçado, abraçada e encorajado, encorajada a fazer o que precisa ser feito para que você tenha uma mudança de direção agora mais sábia. E tá tudo bem, quando a gente erra, tá tudo bem. Mas é preciso ter coragem para voltar. Que Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima semana, uma boa segunda-feira e vamos com tudo, porque a vida continua, a vida segue. Você está aqui, você está com saúde, você tem que agradecer pelo momento que está passando e agora está nas suas mãos tomar a decisão. Um grande beijo. Tchau, tchau.